Olá, bom dia! Hoje, 18 de fevereiro de 2026, vamos juntos continuar a leitura do Novo Testamento em 90 dias. Nós estamos em 1 Coríntios, hoje nós vamos ler do capítulo 7 ao capítulo 9 e terminaremos a leitura de hoje com os Salmos de número 23, um salmo muito conhecido, por nós, e nós vamos finalizar a leitura lendo ele hoje. Bom, então se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que nós vamos falar sobre os princípios, sobre a vida conjugal, e creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente conosco, amém? Pai amado, nós colocamos diante de Ti a leitura, que o Senhor fale conosco, nos ensine, Senhor, nessa manhã, nesse dia, e que nós possamos entender o que o Senhor está querendo dizer e colocarmos em prática nas nossas vidas para sermos abençoados por Ti e sermos mais parecidos e semelhantes à tua pessoa. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa e da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Porquanto eu gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um determinado modo, o outro de forma diferente. Versículo 8. Digo, no entanto, aos solteiros e também às viúvas: melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo: se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás a tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelos mais elevados preços, não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor,
Dou, no entanto, o meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas desse momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Todavia, se te casares, com essa atitude não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier e se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que estão tristes como se não chorassem, os que estão alegres como se não houvesse alcançado a felicidade, os que podem comprar o que desejam como se nada possuíssem, os que beneficiam dos produtos do mundo como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente desse mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a sua esposa, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, e se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso, que eles possam se casar. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com a sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porém se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertence ao Senhor. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva, e nisso penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. Capítulo 8. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é o conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus, não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo a mesa do templo dos ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teu irmão, dessa maneira, ferida a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Capítulo 9. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o zelo do meu apostolado no Senhor.
Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor? E Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com os bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive dessa minha honra. Porém, quando eu prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, eu fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para que os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivessem igualmente sujeitos à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como os sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Versículo 24, do capítulo 9. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que interessante, né? Essa palavra, esse texto. Como é importante nós estarmos atentos à voz do Senhor, né? E ver o posicionamento de um homem de Deus, né? Como ele se posicionou em viver o Evangelho, qual é a inspiração também para as nossas vidas, né? E para nós finalizarmos a leitura de hoje, Salmos capítulo 23, o bom pastor, salmo conhecidíssimo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou, em algumas versões, o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada, né? Em verdes prados me faz descansar,
e para as águas tranquilas me guie em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar mais uma vez. E o nosso coração está aberto para que o Senhor possa continuar nos ensinando e nós possamos obedecê-lo e desfrutar do reino dos céus aqui na terra, desfrutar das obras do teu coração. Nos guia nesse dia para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.